De volta ao Identidade Geral, muito obrigado porque você está acompanhando aqui o programa pela rádio e pela TV Novo Tempo. Você já sabe que pode participar com a gente através das nossas redes sociais. O nosso blog é novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo e o Instagram e o Twitter, @ntjornalismo. Meu próximo convidado nasceu em Vitória da Conquista, cresceu em Curitiba, mas foi na cidade de Jacareí, em São Paulo, que ele finalmente encontrou o seu lugar no jornalismo. E olha que não foi fácil chegar até aqui. A gente conhece agora a história por trás do rosto da credibilidade do Jornal da Novo Tempo, Hélio Moura. Eu falei bonito aqui sobre você, Hélio? Falou sim. Você sabe que você aqui do meu lado, eu tive o ímpeto de começar o bloco falando está no ar o Redação Novo Tempo, mas aí me segurei e falei Identidade Geral. Tudo bem, Hélio? Tudo certo, Wagner. Prazer ter você aqui com a gente no Identidade. Obrigado pelo convite. Hélio, a gente conhece o seu lado sério bastante fortemente, né, no Jornal do Novo Tempo. Quem acompanhava o Conexão, que você apresentava na rádio antes, já conhecia. O seu lado descontraído veio um pouco com a gente tendo Redação Novo Tempo, a gente pôde conhecer. Agora, tem um aspecto da sua personalidade que talvez as pessoas não conheçam, e isso é uma coisa que me intriga. Porque você é uma pessoa muito calma, muito tranquila, mesmo a gente vivendo meio que num caos, né? Porque jornalismo acontece meio que num caos. Por exemplo, você parece que mantém a calma mesmo perdendo um voo, e essa é uma história real, conta pra mim. Ah, sim. Eu tô sempre calmo. Como, Hélio? Eu não sei como. Eu uma vez assisti a um filme e o personagem ele era assim, e ele dizia que ele tinha algo chamado ataraxia. Aí eu fui pesquisar para ver e não é um conceito médico, não é nada assim, mas é uma forma assim para dizer de alguém que é extremamente tranquilo. Eu sou realmente muito pacato, muito quieto, assim, quieto no sentido de eu não fico, sabe, assim, eufórico ou muito preocupado demais com alguma coisa, mesmo as coisas dando muito errado. Por exemplo, essa história do voo. Eu não me lembro, acho que eu estava indo para Curitiba. E aí eu estava no portão e ali em Guarulhos, eu não sei como é hoje, faz algum tempo já que eu não voo por ali, mas vivia mudando o portão de Até embarque. hoje, Então, pode ficar bem tranquilo. então estava lá na passagem, que era o portão, sei lá, o A, e eu estava ali no A, esperando. E aí de vez em quando vinham algumas mensagens ali dizendo alguma coisa, eu não estava prestando atenção porque não era o meu horário de voo ainda. Mas aí, de repente, eu olhei e não tinha ninguém mais ali no lugar onde eu estava. Aí eu fui e conversei com uma pessoa que estava chegando e falei, escuta, o meu voo, aí mostrei para ela o meu voo, não sei o que, já era para estar dentro do avião, não era? A mulher ficou desesperada e falou, meu Deus do céu, você é desse voo? Não, mas esse voo mudou para o portão C, não sei o quê. Então ela me mandou correr até o outro portão e chegar lá e conversar com a outra pessoa, porque todo mundo já estaria no avião. E de fato, quando eu cheguei, estava vazio aquele portão de embarque e a pessoa falou, olha, vou ter que te colocar num ônibus aqui para te levar até o avião. E foi o que aconteceu, mas eu estava bem tranquilo. É uma coisa natural, tranquilidade. É natural. Até os nossos repórteres, porque além de você apresentar o Jornal do Novo Tempo, você é um dos editores do jornal, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas você é conhecido como o editor que é um lorde. Ah, é? Você não sabia? Não sabia. Os repórteres dizem, não, o Hélio é uma paz e uma tranquilidade, ele atende a gente e ele é o lorde do jornalismo. E eu acho que é justamente dessa calma que você consegue não só transmitir, mas viver, né, Hélio? É que eu acho assim, na verdade, agora que você está falando, eu estou achando isso a partir de agora. Tá. Por exemplo, quando as coisas estão indo mal ou estão dando errado, você não tem mais o que fazer, não é? A minha esposa, às vezes, ela meio que briga comigo porque se a gente está atrasado, ela quer sair correndo. Eu falo, a gente já está atrasado, né? Então, por mais que eu corra agora, eu vou continuar atrasado. Então, não tem por que correr depois. É como a minha avó fala, né? Depois, como é que é? O que não tem remédio, remediado está. Então, se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não vou ficar me estressando por algo que já não tem solução. Preciso aprender com você, Hélio, a viver com mais calma. Outro assunto, você trabalha desde muito cedo, né? Não trabalha de hoje. Foi alguma coisa que você aprendeu com a sua mãe? Porque a gente, pesquisando um pouquinho da sua história, a sua mãe criou 4 filhos e sempre trabalhando muito, né? É verdade? Vocês pesquisaram, é? Falaram com ela também? Olha, mas as fichas aqui têm tantas tem verdades. Muita coisa aí. Tem. Sim, nós somos 4, né? Eu sou o segundo, tenho meu irmão mais velho,
que tem 29 anos, aí eu, que tenho 29 anos também, mas não somos gêmeos, são 11 meses de diferença. Então a gente fica durante um mês com a mesma idade. E aí depois tem uma menina, que tem 22 anos, e depois um menininho, é o meu irmãozinho, eu chamo. Ele tem 18. 18, mas não deve ser tão linho mais. Não, é bem maior do que eu. Aliás, todo mundo de casa é maior do que eu. Eu sou o menorzinho. Então, mas os meus pais trabalharam, sempre trabalharam muito. Minha mãe também trabalhou muito, trabalhadeira, eu ia falar. E, é claro, a gente aprendeu com o exemplo em casa, não é? A dar valor ao trabalho, a valorizar as pessoas que trabalham também. Então, desde muito cedo, o mais cedo possível, eu comecei a trabalhar ainda no ensino médio. Meu primeiro emprego foi numa lanchonete, inclusive. Eu sempre quis trabalhar em algo assim, trabalhei numa lanchonete, mas foi só por 2 semanas. E aí eu saí e fui trabalhar numa rádio como locutor. E aí... Isso você já estava na faculdade? Não, isso foi antes da faculdade. Antes ainda? Antes da faculdade. Foi ainda no ensino médio. Porque nesse período da faculdade você inclusive tinha 2 empregos, né? Esse período foi bem tenso. E aí, nem tempo para almoçar você tinha, mas parece que tinha um pé de manga ali que resolvia os seus problemas. Era um pé de manga e tinha um pé de maracujá. Então dava para diversificar. Então eu pegava, porque não dava tempo mesmo, porque nessa época eu estudava pela manhã. Então eu saía da faculdade, eu não lembro o horário exato, 11h30, perto do meio-dia, e eu tinha que ir até o meu primeiro local de trabalho. Só que a distância dava mais ou menos 1 hora caminhando. Porque se eu fosse pegar um ônibus, eu teria que pegar 2 ônibus e demoraria mais tempo para chegar do que se fosse a pé. Então, eu caminhava da faculdade até o primeiro local de trabalho. Mas o local de trabalho, eu começava à 1h da tarde. Então, não dava tempo de parar para almoçar, nem de almoçar lá. Então, eu ia caminhando, às vezes eu levava alguma coisa na mochila para comer lá. E aí, no caminho, tinha fruta, eu comia, pegava maracujá. E dentro da sala, no trabalho, eu trabalhava numa sala sozinho. Aí, eu abria o maracujá e fazia um suquinho ali dentro para ir comendo, mas porque realmente não dava tempo. E saindo de lá, aí eu ia para um outro emprego à noite. Que loucura. Foi corrido. E você estava me contando antes que você começou a trabalhar em rádio ainda no ensino médio. Como é que te descobriram? Você sempre teve esse vozeirão? Não, quando eu era criança, não. Aí você ia dos agudos até esse grave de hoje em dia. Mas eu lembro que foi na escola que eu comecei, na verdade não, foi na igreja, que eu comecei a perceber, porque as pessoas começaram a dizer, nossa, você tem uma voz boa e tal. Aí me pediram para fazer parte do departamento de comunicação, para ficar dando os anúncios na igreja, falando sobre o que vai ter e tal. E aí, por conta de fazer isso na igreja, acho que as pessoas que trabalham de alguma forma em alguma igreja, assim, indo à frente, acabam tendo mais facilidade para fazer outras coisas fora. E na escola, quando começamos a ter eventos de, sei lá, festividades em que a gente tinha que fazer teatro, apresentação de trabalhos, então eu comecei a ganhar algum destaque, porque eu já fazia isso na igreja, já falava para várias pessoas, então foi ficando mais natural. E na escola o pessoal começou a perceber também, falou, mas sua voz é legal. Então sempre que tinha que ler algum texto, ou em alguma apresentação, alguém tinha que declamar alguma coisa, então os professores pediam para mim. E aí, eu estava no 3º ano, quando eu comecei a trabalhar nessa lanchonete que eu te falei, e a dona da lanchonete ficava, mas menino, com uma voz dessa, você devia ser locutor, não devia estar trabalhando aqui não. E aí eu consegui essa oportunidade de trabalhar em uma rádio na cidade onde eu morava com meus pais naquela época, que era no litoral do Paraná. Ficamos 2 anos ali. Então eu comecei a trabalhar ali numa rádio, trabalhei por 7 ou 8 meses, e aí depois de lá, eu voltei para Curitiba para então fazer faculdade. E você sempre teve uma vontade muito grande de trabalhar para a igreja, né? Porque, inclusive, você começou a trabalhar lá no Paraná, para a Igreja Adventista, como voluntário. Como voluntário. Inclusive, o trabalho para a igreja lá no Paraná foi o meu 2º emprego. O meu primeiro emprego era em outro lugar. Mas eu sempre quis trabalhar na verdade, o meu sonho era ser locutor da Rádio Novo Tempo. Era isso que eu sempre quis desde, sei lá, 13 anos. Conseguiu realizar o sonho. Graças a Deus. E então, eu trabalhava nesse outro lugar, que era uma rede de televisão, mas eu queria trabalhar na Novo Tempo. Então, eu consegui, como o meu 2º emprego, eu comecei como voluntário na rádio. Então, trabalhei como voluntário ali um bom tempo, foi praticamente 1 ano.
até então eu ser contratado pela Rádio Novo Tempo. Aí quando eu fui contratado, eu me desliguei da outra empresa e fiquei ali por 4 anos como locutor da rádio, posteriormente acumulando também a função de jornalista da associação, até vir para Novo Tempo aqui na sede em Jacareí. E aí você está trabalhando aqui em Jacareí há quanto tempo já? Agora já passamos dos 4 anos, foi em janeiro, dia 21 de janeiro de 2011 que eu comecei aqui. Uhum. Muita gente deve estar pensando, mas eu vejo o Hélio há pouco tempo no jornalismo e tal. É justamente por isso, você era locutor da rádio mesmo, né? Sim. Fazia lá os programas, atendia os ouvintes, anunciava música e depois é que você passou para o jornalismo apresentando o Conexão. Assim, exatamente. Eu migrei para o jornalismo, mas no jornalismo eu fazia o jornal do rádio. Então, eu fazia o Conexão Novo Tempo. E foi assim até o ano passado. O ano passado você começou a apresentar o NT Vale, né? Uhum. Na verdade, no ano passado eu comecei a apresentar o NT Vale, mas ainda me mantive no Conexão. No Por um Conexão período. da rádio, né? Então, só neste ano agora de 2015 é que eu saí definitivamente da rádio do Conexão Novo Tempo. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Parece que dá um trabalhinho produzir o Jornal do Novo Tempo, né? Dá um trabalho. A gente, inclusive, a nossa produção acompanhou um dia do Hélio na produção do Jornal do Novo Tempo. Dá uma conferida, daqui a pouco a gente continua conversando com ele. Então, a levar essa discussão de a água vai acabar ou não vai acabar, mas mostrando esse lado. Todo mundo diz que vai acabar, mas mostrando esse outro lado que não tem como acabar. Dá pra gente conversar, por exemplo, com, sei lá, esse pessoal tipo da SAI, de coisas assim, que cuidam de tratamento de água, porque eles dizem que qualquer água pode ser tratada. A tripulação passou 199 dias no espaço e pousou na região do Cazaquistão. Gente, eu sou meio tímido com essas coisas, mas a gente acabou de gravar agora, de fazer o Redação Novo Tempo. Agora eu tenho que trocar de roupa, tenho que colocar o figurino do jornal já, porque daqui a pouco a gente já vai para o jornal. E antes do jornal eu ainda tenho que descer lá para a redação e terminar as matérias que eu tenho que entregar hoje. Então vocês esperam aí que eu volto já. Bom, agora já estou com o figurino do jornal de hoje à noite, mas eu tenho que voltar para a redação para poder terminar os materiais que eu tenho que entregar para a edição de hoje à noite ainda. Essa porta de vez em quando faz isso. Você acha que ela vai abrir, mas ela não abre, é pegadinha. Do ajuste fiscal, tem alguma coisa que você destaca, sim? Além desse do 8595, mas que afetam diretamente a vida do aposentado, pensionista? Eu ainda estou tentando entender aquele assunto anterior. Como é que o Hélio consegue manter a calma? Eu ainda estou com esse assunto na minha cabeça, Hélio. É uma rotina bastante intensa, mas eu acredito que para qualquer jornalista, principalmente que tem esse espírito de trabalhar para a igreja, para o avanço da obra, é um grande privilégio estar no Jornal da Novo Tempo, né?
É um privilégio que não dá nem para descrever, porque eu às vezes fico pensando nessa trajetória, porque para eu estar aqui hoje é porque foi muito da vontade de Deus, sabe? Tanto que, por exemplo, para poder estar pela primeira vez sendo contratado pela igreja lá no Paraná, eu fiquei esse tempo todo como voluntário. Uhum. Então, eu me mantinha com o salário que eu tinha da outra empresa para os deslocamentos para o voluntariado. E aí teve um tempo em que quando eu saí da outra empresa, minha mãe ficou me ajudando, me bancando. Eu ainda estava fazendo faculdade nesse período e naquela ansiedade de que desse certo, de que eu realmente fosse contratado. Porque eu realmente queria fazer isso, trabalhar para... nesse sentido, né, de trabalhar para a igreja, trabalhar para Deus e ter como colocar a minha vida à disposição inteiramente nesse propósito. E eu acho que muitas pessoas gostariam de ter esse privilégio que eu tenho hoje, de trabalhar, por exemplo, nessa rede, que é a Rede Novo Tempo, que todo mundo conhece, que tem um trabalho sério, pessoas de religião ou sem religião, que veem isso aqui, o trabalho que a gente realiza, e veem que é um trabalho sério, que é algo que é feito realmente com um objetivo, sabe, alheio a qualquer coisa comercial ou qualquer outra necessidade que não seja de poder levar o que a gente chama de mensagem de esperança a outras pessoas. E no jornalismo a gente colabora, de alguma forma a gente colabora também com esse mesmo propósito. Então, eu me sinto muito privilegiado de poder fazer parte disso. Deixa eu tocar num assunto bastante específico. Não existem muitos apresentadores negros na televisão brasileira. Eu lembro que uma vez no Redação Novo Tempo você falou de uma forma bem tranquila sobre esse assunto e eu achei fantástico. Quando a gente estava falando sobre as pessoas, os termos que as pessoas usam para se destinar a pessoas que são negras e tudo mais, esse parece ser um tema que não te afeta de qualquer maneira. Você nunca sofreu qualquer tipo de preconceito, Hélio? Porque é isso que me parece, que você nunca sofreu qualquer tipo de preconceito com relação à sua cor. Ou, se você já sofreu, isso não te afeta, talvez num nível zero, de qualquer tipo de questão racial. Tem várias lições, Wagner. Eu até vou falar aqui, eu tenho um sonho ainda, que é escrever um livro. Eu já comecei... I have a dream. Eu comecei a rascunhar alguma coisa. O livro se chamaria, eu vou falar o nome do livro, tomara que ninguém roube a minha ideia. Olha, registra. Então, o nome do livro seria Minha Mãe Mandou, porque eu tenho vontade de escrever as coisas que eu aprendi para a vida através da minha mãe. E uma das coisas que a minha mãe me ensinou é que, assim, quando você fica bravo, você tem dois trabalhos. Um é de ficar bravo, o outro é de desficar. Então, eu não considero mágoa ou ofensa assim facilmente. Outra coisa assim, porque, por exemplo, para que alguém possa te ofender, essa pessoa teria que estar, sabe, num nível assim extraordinariamente, estratosfericamente elevado. E ninguém é assim. Então, todo mundo é igual na minha concepção. Então, não tem como alguém me ofender porque ela é igual a mim. É só uma opinião. É uma opinião. Então, se é uma opinião, guarda para você. Ou se quer falar, tá bom, fale, mas eu passou por aqui, saiu por aqui. Eu não considero. Agora, não consigo me lembrar de algum episódio em que eu tenha sido ofendido por conta da minha cor. Talvez possa ter acontecido. Não me lembro mesmo. Mas eu digo assim que pode ter acontecido justamente porque eu não considero que seja, se alguém falar alguma coisa, não considero como ofensa, como mágoa, eu absolutamente desconsidero. Tanto que teve aquele caso que eu te contei, de alguém que veio me perguntar se eu já havia sofrido preconceito por eu ser moreno. Então, claro, a pessoa tem algum tipo de preconceito incrustado em si, mas que para mim não foi. Eu imagino que ela tem algum problema com relação a isso, mas que não me afeta diretamente. Então, eu não ligo para isso. Muito bem. Hélio, várias lições de vida aqui, viu? Esse livro Mamãe Mandou aí, Minha mãe mandou. Eu compro. Compra, então. Vou terminar de escrever. Muito obrigado por ter vindo. Para você que está assistindo pela televisão no domingo à noite o nosso programa, não está assistindo nenhuma reprise, amanhã às 7 horas da noite tem Jornal da Novo Tempo e de segunda a quinta, sempre às 7 horas da noite, das 7 às 8, tem o Jornal da Novo Tempo com Hélio e grande equipe. Muito obrigado, Hélio. Sucesso, que Deus continue abençoando o seu ministério como jornalista. Muito obrigado, Wagner. A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima semana às 10 horas da noite, sempre no domingo, com Identidade Geral. Até lá. Tchau, tchau.